Olá, pessoal! Vocês estão aqui no canal A Medicina na Rotina e hoje a nossa aula vai ser sobre colicistite aguda, essa doença tão comum e prevalente no nosso dia a dia, a ponto que qualquer médico tem que saber fazer o diagnóstico, não fica reservado só à cirurgia geral, os clínicos também têm que saber fazer. Olá, meu nome é Shena. Esse canal é para você, estudante de medicina e médico recém-formado que quer no seu manejo clínico mais segurança e eficiência. Antes da gente começar a falar especificamente da colicistite aguda, gostaria de falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial das dores abdominais, que cabe aqui, já que colicistite aguda está dentro do abdômen agudo inflamatório / infeccioso, que a gente às vezes faz um diagnóstico de exclusão com outras causas, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o diagnóstico de dor abdominal. Então, vamos lá. Quando você está diante de um paciente com abdômen agudo, que é uma dor abdominal muito intensa, que tem dor à palpação, que tem descompressão brusca em algum ponto do abdômen, nosso maior objetivo, no primeiro momento, é excluir a causa mais grave ou a causa que leva a óbito mais rápido. Então, sempre que a gente vai ter um paciente com dor abdominal, você palpa esse abdômen está tenso, está distendido, faz a manobra de descompressão brusca, ela é positiva, a gente vai pensar em excluir ou confirmar as causas mais graves. Entre elas estão os abdômenes agudos hemorrágicos, os abdômenes agudos isquêmicos, os abdômenes agudos perfurativos. Depois ficam os abdômenes agudos obstrutivos e os inflamatórios que a gente tem, não que a gente tenha dias para resolver, mas que a gente vai conseguir resolver. Às vezes tem um tempo de fazer até um exame de imagem mais elaborado para tentar confirmar e assim tratar o paciente, certo? Então, como que a gente vai determinar pela história qual abdômen agudo é? A gente tem que pormenorizar essa dor abdominal com todas essas características que estão elencadas aqui. Então, o paciente chegou com dor abdominal, a gente vai caracterizar. Muito importante todos esses dados que ao final dessa história clínica, juntamente com o exame físico, a gente às vezes já é capaz de fazer a nossa hipótese diagnóstica sem nenhum exame de imagem. Então, primeira coisa, a localização dessa dor. Em qual quadrante do abdômen do paciente que ele se refere com maior dor? É em flanco direito? É em hipocôndrio direito? É periumbilical que irradia para a fossa ilíaca direita? É fossa ilíaca esquerda? Então, a gente precisa tentar localizar o mais precisamente possível aonde é essa dor. O tipo dessa dor. Se é dor em cólica, se é dor em facada, se é dor muito expressiva, assim, muito aguda, porque a gente já consegue determinar o que pode ser. A intensidade, se é forte, se é moderado, se é fraca. O tempo de início, se foi um início súbito, em poucos minutos, em poucas horas, ou é uma dor que já tem algumas horas ou alguns dias que se intensificou agora, por isso que o paciente procurou o serviço de saúde. Se tem fatores de melhora ou piora, lembrando que dor abdominal a gente tem que incluir, inclusive alimentação, se piora ou melhora após a alimentação, se tem alguma posição que o paciente fica que melhora, principalmente nas dores pélvicas, né, relacionadas a questões ginecológicas, às vezes tem uma posição que melhora, ali em fossas ilíacas, ou outras questões. E os sintomas relacionados, as irradiações, se irradia para algum lugar, se irradia para o ombro, por exemplo, direito do paciente relacionado a hipocôndrio direito, como eu falei, aquela dor periumbilical que se irradia para a fossa ilíaca direita, se tem vômito, se tem náusea, se tem parada de eliminação de gases e fezes. Então, a gente determinando isso, consegue, na anamnese, já ter a principal ou as principais hipóteses diagnósticas para esse paciente. Quando a gente exclui as causas que levam ao óbito mais rápido ou as causas mais graves, a gente, se a hipótese principal for abdômen agudo inflamatório, ou seja, se o principal sintoma do paciente é dor abdominal e febre, a gente está diante de um abdômen agudo infeccioso, uma das coisas que a gente vai pensar é colicistite aguda. Então, o paciente com colicistite aguda, os principais sintomas são dor em hipocôndrio direito, pode ser que tenha dor em epigastro também, mas o mais característico é a dor em hipocôndrio direito,
É uma dor incólica. Muitas das vezes o paciente, antes de ter febre, antes de ter a colicistite aguda, ele já tem um quadro de cólica biliar, principalmente depois que se alimenta, tem essa dor incólica, associada muitas vezes a náuseas e vômitos, e um sinal que é muito característico, mas não está presente em todos os casos, é a presença do Murphy positivo, que é a descompressão brusca positiva no ponto de Murphy, ali no hipocôndrio direito. Sendo assim, para o diagnóstico de colicistite aguda, então, a gente vai ter classicamente a tríade de Murphy, que é a dor em hipocôndrio direito com a presença do Murphy positivo, o paciente vai ter febre e vômitos. Então, a gente está diante desse quadro, a nossa principal hipótese diagnóstica é colicistite aguda. A gente tem que pensar em outras coisas? Tem, mas esse, como ela é mais comum e mais prevalente, é o que a gente vai tentar determinar e fazer o diagnóstico. Certo, pessoal? Então, como que a gente vai determinar e fazer o diagnóstico desse paciente com uma suspeita de colicistite aguda? O exame principal, mais rápido e com menor custo, é o ultrassom de fígado e vias biliares. O ultrassom de fígados e vias biliares, ele vai determinar, olhar essa vesícula, olhar se ela está com parede espessada, se ela tem presença de cálculo, se ela tem presença de lama biliar e, por consequência, já vai conseguir olhar a via biliar do paciente para a gente ter uma ideia se está tendo outras complicações ou não em consequência dessa colicistite aguda. A gente também pede marcadores inflamatórios, como PCR, hemograma, função hepática, as enzimas canaliculares, coagulograma do paciente, que esse paciente muitas vezes vai para a cirurgia de uma maneira precoce, e fazendo isso, o ultrassom e os exames, muito dos casos a gente já vai conseguir fechar o diagnóstico. E a tomografia? Quando que a gente vai fazer uma tomografia de abdômen num paciente com suspeita de colicistite aguda? Ela fica reservada para suspeitas de complicações ou diagnóstico diferencial. Quais são as complicações mais comuns e mais importantes da colicistite aguda? As complicações podem ser desde uma perfuração da própria vesícula, né, para a cavidade abdominal. Eu posso ter a migração de um dos cálculos, então eu tenho uma colicistite, ou seja, a parede da minha vesícula está espessada e ela tem cálculo nessa vesícula, esse cálculo migra para a via biliar, causando uma coledocolitíase, que também pode causar uma pancreatite aguda biliar, por exemplo. Pode ser que eu, em consequência dessa coledocolitíase, tenha uma colangite associada. Então, a gente tem uma série de fatores que são relacionados na mesma doença que podem levar a outras complicações. Não necessariamente um diagnóstico diferencial de um outro órgão. A complicação da própria vesícula pode levar a outras doenças associadas que são mais complicadas, certo? Então, a gente deixa a tomografia para esses casos. E quais que são os tratamentos principais desse paciente que tem colicistite aguda? Então, o paciente é aquele que chegou lá no pronto-socorro contando que estava com uma dor abdominal, quando comia principalmente, depois começou a ter febre, essa dor piorou, localizada em hipocôndrio direito, piora muito depois que se alimenta, e aí a gente vai examinar esse abdômen. Não necessariamente está endurecido, mas ele tem uma dor à palpação do Murphy, né, do ponto de Murphy, e aí a gente vai fazer o diagnóstico de colicistite aguda. Primeira ação, fazer antibiótico terapia. Antibiótico terapia clássica, ceftriaxona com metronidazol. Fazendo isso, a gente também dá analgésicos para o paciente, que podem ser escopolamina com dipirona, né, que é o Buscopan, e a gente então vai pedir os exames complementares e chamar a cirurgia geral para fazer uma avaliação, porque provavelmente esse paciente vai ser elegível dentro dessa mesma internação de uma colicistectomia, que é o tratamento definitivo da colicistite aguda. A gente dá o antibiótico, mas o tratamento definitivo é a retirada da vesícula. E eu quero chamar a atenção agora, só por algo que a gente falou do diagnóstico diferencial, para algumas complicações importantes, que inclusive eu trouxe esse tema aqui, porque foi questão da USP desse ano, da prova de residência de 2025,
que é o diagnóstico diferencial de colicistite aguda, colangite, coledocolitíase. Então, vamos lá, pessoal. Coledocolitíase é a obstrução da via biliar. Então, um cálculo sai lá da vesícula, para na via biliar, muitas das vezes migra para o colédoco, para ali no colédoco e obstrui esse colédoco, certo? Se essa bile ficar ali obstruída por muito tempo, ela vai propiciar o crescimento de bactéria e levar a essa doença que se chama colangite, que é uma doença extremamente grave, que precisa de diagnóstico preciso e rápido. Quando que eu vou suspeitar que o paciente pode ter uma colangite? Quando ele tem sintomas de dor abdominal, principalmente no quadrante superior direito, pode ter um Murphy positivo acompanhando, ele tem febre também. Então, vocês veem que ele é muito parecido com a tríade de Murphy. Qual que é a diferença aqui? O paciente tem presença de icterícia. Então, se o seu paciente tem febre, dor abdominal, hipocôndrio direito, às vezes até com Murphy positivo, mas ele tem icterícia, sobretudo icterícia com a fração direta aumentada, eu preciso fazer uma suspeita e tratar brevemente, assim, o mais rápido possível com antibiótico, primeiramente, porque a chance desse paciente estar evoluindo com uma colangite é quase certa. E aí, essa é a tríade de Charcot. Se a gente não tratar rapidamente, o paciente continuar evoluindo, eu vou ter o que a gente chama de pêntade de Reynolds, que é a tríade de Charcot associada ao paciente taquicárdico e em choque, ou seja, a colangite, ela é suficiente para levar o paciente a um quadro de sepse. O tratamento da colangite é antibiótico, o mais precoce possível, assim como a colicistite aguda também pode ser ceftriaxona e metronidazol, mas aqui o objetivo é a gente drenar essa via biliar. Então, a gente vai fazer, pode ser até de uma cirurgia aberta, mas hoje a gente tem outras alternativas, que a escolha é a gente fazer uma CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada, endoscópica. Então, a gente entra com o endoscópio no paciente, entra pela papila lá no duodeno, retira esse cálculo e drena toda essa bile. Porque nada mais é do que essa bile parada pela coledocolitíase, ela funciona como se fosse um abscesso, um grande abscesso. Então, a gente pode dar antibiótico, mas se não drena, não resolve o problema do paciente. Isso aí, pessoal, a gente falou um pouco então hoje sobre colicistite aguda, coledocolitíase, colangite. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Obrigada.